Quando a gente recebeu do Adamo, primeiro, um convite para conhecer o livro, e aí eu conheço o Adamo já desde a época de acadêmico aqui em Campo Grande, né? Inclusive, particularmente, quando eu entrei no mestrado em comunicação na UFMS, uma das pessoas que me ajudou a fazer revisão do pré-projeto na época foi o Adamo, né? E eu faço questão de compartilhar isso, porque a gente vai criando redes de amigos e de apoios, né? Nesses sentidos todos, em especial com a pesquisa. Então, quando a gente percebeu que tinha condições de conciliar a agenda do Adamo aqui em Campo Grande e no plenário da Câmara para fazer esse lançamento, por mais que a gente sabe que é um dia delicado, né? Nós estamos aí em uma das semanas que está tendo tanta confraternização, tantas outras agendas, em Campo Grande, dias chuvosos, que já fazia um bom tempo que não tinha essa sequência, né? Mas nós resolvemos em não perder essa oportunidade, porque isso é histórico para a gente, né? A menina agora há pouco me perguntava aqui, da TV Imaculada, por que essa agenda na Câmara? Primeiro porque é um filho da terra, e a gente tem que ter orgulho daqueles que aqui vivem, que aqui deixam a sua história, que aqui constroem a sua trajetória, mesmo quando saem e tem a oportunidade de voltar e compartilhar o que estão fazendo, isso tem que ser um motivo de orgulho para nós campograndenses, né? Depois porque o tema é muito atual, né? Claro que é um recorte dentro de um campo teórico que ele faz, e ele vai falar sobre isso aqui a partir do trabalho dele, mas um tema que a gente não pode deixar de discutir. E aí, então, a gente conseguiu, com a presidência da Câmara, ceder o plenário para essa atividade. Sem vocês não teria o lançamento do livro, sem vocês, o coração dele está batendo fortíssimo aqui, está ansiosíssimo para falar, e ao mesmo tempo o orgulho de poder lançar o seu primeiro filho, né, de muitos que virão aqui na nossa cidade. Então, desejar que a gente tenha um bom encontro, um bom bate-papo. Eu acredito que ele vai primeiro fazer uma exposição, depois a gente pode fazer intervenções, perguntas também, né? Mas eu queria muito agradecer, em nome do professor Mário Luiz, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, agradecer a todos os profissionais de comunicação, agradecer aos familiares que aqui estão, em nome da professora Elisângela, a Lisa Rodrigues, que está aqui também acompanhando com a gente esse trabalho, agradecer a todos os pesquisadores que em todas as áreas da comunicação fazem diferença para esses temas tão importantes, né? E desejar que a gente tenha um bom encontro e um bom lançamento. Obrigado, Vala. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Eu vou usar o microfone porque, diferente do Eduardo Romero, eu falo muito baixo. Além de falar baixo, enfim, estou bem envergonhado, pô. Apesar de ser jornalista, mas não estou mentindo, é verdade. Mas hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Eu estou muito feliz pela presença de todos vocês nessa uma semana já que eu estou mandando mensagem para cada um de vocês e dando entrevista, falando sobre esse tema. Ter a presença de cada um de vocês para mim aqui é muito importante. Do professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como o Eduardo Romero bem falou, o pessoal da TV Imaculada, em especial uma pessoa que eu estou muito feliz de estar aqui, que é a minha avó, minha vozinha. Estou muito feliz da sua presença, tá bom, vó? Bom, vamos lá ao que interessa. Todo mundo sabe por que nós estamos aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre pirâmide. Mentira, né? A gente sabe que o fim de ano é um ano difícil, né, pessoal, para todo mundo, né? É um ano que, esse ano particularmente, 2019, foi um ano bem difícil para todos nós. E os livros estão ali para caso alguém queira adquirir, mas fica à vontade, tá, pessoal? Independentemente se vocês forem adquirir ou não, eu estou muito feliz pela presença de cada um de vocês nesse período de fim de ano, de quaresma, né? A gente está na quaresma, né? Afinal, ninguém vai comer carne, qual é a da carne, né? Ninguém vai conseguir comer. Isso é fake news. Isso é fake news. Bom, pessoal, vamos lá então, o que interessa. Deixar as brincadeiras de lado. Eu queria fazer algo bem animado, bem legal. Eu até chamei uma banda para vir tocar, uma banda de rock, mas eu fiquei sabendo aí com o ministro, né, que diz que o rock ativa o sexo, que ativa o aborto, que ativa o satanismo. Então eu falei, não, melhor deixar quieto, né? Vamos abandonar essa banda aí. Bom, pessoal, agora sim vamos falar sério, tá? Não tô aqui para fazer stand-up, não. Brincadeira. Bom, acho que todo mundo aqui tem redes sociais, né? Todo mundo aqui tem redes sociais e fake news. Quem aqui já caiu em fake news? Já compartilhou fake news? Pode levantar a mão, pessoal, você não tem vergonha não. Todo mundo já caiu ou compartilhou, né? Deixa eu passar. Bom, por que esse tema então ganhou tanta repercussão, tanta visibilidade, né, pessoal? Ele ganhou destaque, é um termo bem antigo. Ele tem mais ou menos 120 anos. Porém, ele ganhou bastante repercussão a partir de 2016, com as eleições do Donald Trump nos Estados Unidos.
e também com a saída do Reino Unido, do Brexit, né? O chamado Brexit. O que aconteceu naquelas eleições? Sites da Macedônia, né, de jovens, eles foram contratados para espalhar notícias falsas, né, boatos, e eles enganaram o algoritmo ali das redes sociais e conseguiram fazer com que essas notícias viralizassem, né? Então, o que é fake news? Fake news nada mais é do que uma mentira, pessoal. Mas nem toda mentira é uma fake news, a gente precisa sempre ter isso em mente. Parece um pouco ilógico, né, mas eu vou explicar para vocês. Fake news é uma mentira, certo? Mas nem toda mentira é uma fake news. Por quê? Porque aquela mentira que você conta para o seu pai, falar que vai voltar 11 horas e chega meia-noite, é uma mentira, inocente, ingênua às vezes até. Mas a fake news ela é algo muito mais obscuro, muito mais abrangente. E ela visa algo muito mais radical, que eu vou tentar explicar para vocês mais à frente. Vou passar. Bom, então ela indica histórias falsas que, ao manterem a aparência de notícias jornalísticas, são disseminadas pela internet, sendo normalmente criadas para influenciar posições políticas. Com efeito, as fake news correspondem a uma imprensa marrom, deliberadamente vinculando conteúdos falsos com o intuito de obter vantagens. Essa é a definição do dicionário de Cambridge. Notícias que são intencionalmente e comprovadamente falsas, podendo enganar os leitores. Bom, pessoal, ao pé da letra, fake news, essa tradução do inglês, seria então notícias falsas. Mas a academia, né, o pessoal que estuda esse termo, evita usar a expressão notícia falsa, porque quando a gente fala de notícia, parte-se da ideia de que ela foi apurada, nós ouvimos os dois lados, ela tem um compromisso com a verdade, né, com os fatos. Então seria uma contradição você dizer notícias falsas. Então o termo mais correto que nós usamos para se referir a isso seria então desinformação. Deixa eu passar. Essa é uma definição do professor Eugênio Butti, lá da USP, que ele diz o seguinte: nós estamos diante de um fenômeno diferente, que poderia ser traduzido em português com mais precisão como notícia fraudulenta. Isso quer dizer que a expressão fake news designa uma notícia fabricada com má intenção, que se vale de aspecto de uma notícia jornalística com o propósito de enganar o público. É muito diferente, portanto, de um erro jornalístico, coisas que acontecem todo dia. Uma boa redação jornalística, quando comete um erro, ela procura se corrigir. Então, pessoal, quem é da área da comunicação, do jornalismo, sabe, né? O erro jornalístico ele acontece. Às vezes é uma fonte mal apurada, às vezes na correria não deu tempo de apurar, de ver os dois lados, né? Mas a fake news ela vai muito além. Ela tem a intenção, é algo proposital. A pessoa ela já tem esse intuito, não, vou causar um estrago ali naquele político, naquela figura pública, seja quem for. E na história da humanidade, pessoal, a gente sempre ouve boatos, sempre houve desinformação. Nesse caso, por exemplo, do incêndio de Roma, não é o incêndio da Amazônia, é o incêndio de Roma, isso muito mais antigo, né? O Nero, o que ele fez? Ele atribuiu o incêndio aos cristãos. Os cristãos na época eram uma minoria, era um grupo ali que estava nascendo no século I, só que no século II, né? Não é essa a expressão que é hoje, né? E como grupo minoritário naquela época, eles foram então culpados pelo incêndio de Roma. Consequentemente, uma série de ataques, de torturas, eles foram submetidos por causa de um boato que o próprio imperador atribuiu a eles. Então tem esse historiador do Tácito, na época, que ele disse: para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais reitadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo populacho. Então naquela época, o pessoal tinha então essa visão, né, preconceituosa, discriminatória com relação a esse grupo minoritário. Pode passar. Outro exemplo também, pessoal, mais recente, é a prisão de Calas. Esse caso ficou muito conhecido e é retratado por Voltaire no seu livro Tratado sobre a Tolerância, da morte do Mark Antony. Ele morreu, né? Provavelmente ele se suicidou, porque ele tinha problemas com o jogo, tinha problemas de depressão. E o pai dele, o Jean Calas, ele foi acusado de ser o assassino do próprio filho. Por quê? Porque eles são de uma família protestante. E o Mark Antony, ele era católico. Então a cidade inteira começou a espalhar o boato de que o próprio pai teria matado o filho. Mas era uma mentira, era uma, entre aspas, uma fake news, uma desinformação. Então o júri, movido pela opinião pública, porque a cidade inteira estava contra aquela família, acabou condenando ele. Consequentemente, ele perdeu os bens, ele foi condenado à morte, a família foi à falência, tudo por causa de uma desinformação. Pode passar.
Bom, as fake news das eleições americanas, então, mais recentemente, o que nós temos? Nas referidas eleições, o Trump disseminou inúmeras informações e estatísticas não fundamentadas para fortalecer sua campanha e atingir seus adversários. O que ele falou da Hillary Clinton? Ela falou que ela fundou o Estado Islâmico. Ele falou que ela financiou armas para terroristas. Obama é muçulmano. O Papa Francisco apoia o Trump. E um dos casos mais famosos, o Pizzagate. O que é o Pizzagate, pessoal? Começou a circular nas redes sociais que deputados ligados ao Partido Democrata, que é o partido da Hillary Clinton, estariam usando uma pizzaria em Washington para fazer atos de pedofilia. Daí o que aconteceu? Um simpatizante lá do Partido Republicano, do Trump, ele simplesmente foi até esse endereço, essa pizzaria, e queria matar, queria chegar a uma conclusão daquilo, né? E assim, foi um maior escândalo, foi um absurdo, ninguém morreu ainda bem, mas assim, tudo por causa de uma mentira, por causa de uma fake news que foi espalhada e não tinha nada comprovado, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Também tem o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, um referendo nesse sentido. No decorrer do processo, a campanha que defendia a saída do bloco divulgou que a permanência da União Europeia custava 470 milhões de dólares por semana, informação que nunca foi verificada, além de afetar negativamente vários setores da economia. Além disso, o referendo ocorreu durante um período acentuado de crise dos refugiados, e diversas estatísticas infundadas apelaram por o sentimento nacionalismo da população. Deixa eu passar. Bom, no Brasil nós temos um caso muito conhecido da família Ana Maria de Jesus, essa mulher que ela foi assassinada no Guarujá, interior de São Paulo. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso dela. Começou a circular nas redes sociais, no Facebook, que a famosa bruxa do Guarujá, uma mulher que estaria sequestrando crianças para fazer ritual satânico, né? Daí essa mulher, ela estava na casa dela no dia seguinte ela pintou o cabelo, né, de loiro, e um dia anterior começou a circular uma foto nas redes sociais parecida com ela, não tão parecida, mas um pouco parecida assim com ela. Daí no dia seguinte, né, ela tinha pintado o cabelo de loiro e ficou parecida com a mulher nesse suposto retrato falado, né? Então o que aconteceu? Ela foi até o mercado fazer compras e ela viu uma criança passando na rua e ela ofereceu uma maçã para uma criança. Nesse gesto de oferecer uma maçã para a criança, um grupo de pessoas que viu aquela cena apontou o dedo e falou assim: olha ali, a bruxa do Guarujá, ela é a bruxa do Guarujá. E imediatamente se formou a multidão, ela foi espancada, ela foi torturada, ela foi arrastada, as imagens dela circulou nas redes sociais, foi algo assim bem dramático, uma tragédia que aconteceu. E ela tem a família dela, ela deixou 2 filhas e o marido. Bom, e também tem esse caso muito conhecido na Índia, de boatos na internet que causaram onda de linchamento e inclusive o WhatsApp alterou, né? Acho que todo mundo já percebeu que usa o WhatsApp. Você só pode compartilhar um conteúdo para 5 pessoas. Antes, esse conteúdo podia ser compartilhado de forma ilimitada. Mas por causa dessa onda de linchamento que aconteceu na Índia, o WhatsApp então fez essa alteração. Bom, então por que as pessoas compartilham um conteúdo de ódio, um conteúdo violento, né, um conteúdo agressivo, uma fake news? Porque a fake news nada mais é do que isso, um conteúdo que aflora o sentimento das pessoas, né? As pessoas ficam, não, olha só, ficam espantadas, então elas tendem a compartilhar esse conteúdo. Um levantamento feito pelo MIT, né, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, revelou que o caráter emocionante desse tipo de conteúdo, que não tem qualquer compromisso com a verdade, faz com que suas chances de serem compartilhados sejam de 70% maiores do que as notícias verdadeiras, independentemente do seu teor. Pode ser algo sobre a cura do câncer, ou um milagroso chá, ou a morte repentina de uma celebridade, que ao contrário vive e passa bem. Então a gente vive esse duelo, essa dicotomia, né, pessoal? A emoção de um lado e a razão. Os filósofos lá do período iluminismo, eles acreditavam que a razão levaria o homem à emancipação, né? Através do racionalismo, da intelectualidade, do pensamento. Nós iríamos deixar para trás toda a ignorância, todo o fanatismo, todo o extremismo, né? E infelizmente o que nós vemos hoje é justamente o contrário. Então o que nós temos? A Michiko Kakutani, ela escreveu um livro que ela diz o seguinte: as primeiras impressões são difíceis de serem descartadas, porque há um instinto primitivo de defender o próprio território, porque as pessoas tendem a produzir respostas emocionais em vez de intelectuais,
ao serem questionadas e são avessas a examinar cuidadosamente as evidências. Pessoal, é normal a gente realmente não comprar muito rápido a ideia, né? É natural muitas vezes a gente resistir a determinado conteúdo. Isso é do nosso instinto, isso é normal de todo ser humano. Agora, a questão é até que ponto nós estamos dispostos a questionar todo e qualquer conteúdo que nós realmente recebemos. Aí tem uma frase atribuída a Santo Agostinho que ele diz assim: as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém tendem a odiá-la quando as confronta. Então o questionamento que eu faço nessa noite para todos nós, né, é quais são as verdades que nós estamos questionando, estamos dispostos a questionar, né? E por que muitas vezes nós resistimos a determinados fatos, a determinados conteúdos, né? Por que nós compartilhamos tão rápido uma notícia falsa, uma fake news, sem apurar, sem pensar? Será que é porque ela reforça algum preconceito que nós temos, uma preconcepção? Então são sempre questões que a gente precisa estar levantando. Deixa eu passar. Bom, então, um trecho do meu livro, onde a emoção não há razão. Por inflamar os ânimos das pessoas, as fake news levam à perda da racionalidade, com o apelo ao sentimento e à validação de posições extremistas de ódio e preconcepções. O ódio cega, a ponto de impedir a racionalização sobre os conteúdos das notícias inverídicas. Movidas pelo ódio, as pessoas curtem as fake news e, porque justificam as preconcepções que possuem, elas são compartilhadas. Se para Descartes é mais fácil acessar o espírito que o corpo, no mundo digital no qual vivemos, é mais fácil acessar a emoção que a razão, sendo a primeira mais simples de ser estimulada. Descartes tem uma frase que é muito conhecida, né? Que é: penso, logo existo. Então, para Descartes, primeiro vem o pensamento, primeiro vem a racionalidade. Hoje, na nossa sociedade, é justamente o contrário. É a emoção, é o sentimento. Por isso, o título Odeio, logo compartilho. Bom, então, nós vivemos a era da morte da verdade, né? A pós-verdade. O que a Kakutani diz? A internet havia não apenas democratizado a informação de maneira inimaginável, como também estava fazendo com que a sabedoria das multidões tomasse o lugar do conhecimento legítimo, nublando perigosamente os limites entre fato e opinião, entre argumentação embasada e bravata especulativa. Hoje em dia não precisa você pegar um livro e ler, né, pessoal? Basta você acessar lá no YouTube, se o rapaz fala bem, a moça fala bem, se ela fala rápido, se ela tem persuasão, ela consegue convencer muito fácil. E esse tipo de conteúdo ganha visibilidade e as pessoas aceitam muito fácil esse tipo de argumentação, né? Então, ainda no livro da Kakutani, o The Washington Post fez um levantamento. O Trump fez 2.140 ligações falsas ou enganosas no primeiro ano de governo, uma média de 5,9 mentiras por dia. Deixa eu passar. Bom, então, como eu estava falando, né, nós vivemos a era da pós-verdade. O que então significa esse termo, a pós-verdade? Segundo o dicionário de Oxford, quando circunstâncias em que fatos objetivos são menos influentes em informar a opinião pública do que os apelos à emoção e à crença pessoal. Esse termo não se sabe ao certo, né, a quem ele é atribuído, mas muitos acreditam que a primeira vez que ele apareceu foi desse escritor aí, servo norte-americano, Steve Teske, em 1992. Bom, eu costumo achar que a definição mais correta de pós-verdade é o que Cazuza fala na letra da música dele, né? Tuas ideias não correspondem aos fatos. Hoje é isso que acontece. Os fatos estão ali, diante dos nossos olhos, as evidências, as estatísticas, mas as pessoas não querem interpretar aqueles fatos, aqueles dados. Não, elas já têm uma ideia preconcebida na cabeça delas, algo já formado, e elas querem que os fatos se adaptem às suas ideias. Deixa eu passar. E é justamente o processo inverso da ciência, né? A ciência, ela trabalha com fatos, com evidências. O que o Popper, um teórico da ciência, um filósofo da ciência, o que ele diz? A ciência é um conhecimento provisório que funciona através de sucessivos falseamentos. Nunca se prova uma teoria. Né? Porque se eu quero provar uma teoria, significa então que eu já tenho uma resposta, então não precisa pesquisar. Né? Então se eu já tenho uma resposta sobre qualquer fato, qualquer fenômeno, então qual sentido tem eu ir além, eu ir atrás daquela informação? Né? O que o Thomas Kuhn vai dizer? Os paradigmas são elementos essenciais do método científico, sendo os momentos de mudança de paradigmas chamados de revoluções científicas. Então, ao longo da história da humanidade, a revolução científica sempre aconteceu rompendo
teorias, estatísticas, né, pesquisando, um corpo científico sempre analisou. Então, é um movimento que hoje a gente precisa sempre reafirmar, o movimento da importância dos cientistas. O que o Matthew D'Ancona ele fala? Ele tem um livro chamado Pós-Verdade, né? Ele é um jornalista. Ele diz assim: ser um leigo orientado ideologicamente é muitas vezes uma vantagem diante de um acadêmico. A maioria dos cientistas que enfrentamos vai ficar em seu próprio mundo especializado ou área de expertise, muito hermético, muito difícil de entender, difícil de explicar e muito chato. Essa é uma crítica, pessoal, pertinente com relação a nós enquanto acadêmicos, né, enquanto pessoas que pesquisamos o assunto. Muitas vezes a gente fica muito herméticos, ou seja, termos muito obscuros, distantes de uma linguagem mais popular, para fazer com que a maioria, mais pessoas possam ter acesso também a esse tipo de conhecimento, né? Então, todos aqueles que se levantam nesse movimento de pós-verdade, atacando as universidades, atacando a ciência, atacando os intelectuais, de uma certa forma, até que, em um certo ponto, eles têm razão. Não tem razão quando eles extrapolam e levam para o extremismo, né? Mas, realmente, a academia precisa fazer com que essa linguagem possa se popularizar mais. Então, o que a pós-verdade é caracterizada? Por esse anti-intelectualismo, ou seja, né, esse sentimento, então, de que nós temos, por exemplo, a memória do Paulo Freire sendo tão atacada, o principal intelectual que nós já tivemos no Brasil, com o maior número de doutor honoris causa, né, o único pesquisador entre os livros mais citados em universidades de língua inglesa. Então, esse movimento anti-intelectual tenta sempre nublar e colocar um sentimento de dúvida, né, sobre todos esses intelectuais. Inclusive, teve um desses famosos aí, youtubers, né, apresentadores, que ele falou, né, que ele foi questionado: você já leu Paulo Freire? Ele falou assim: não. Daí o apresentador falou assim: por que você, não vou citar nome para não dar ibope, né? Mas daí o apresentador falou assim: por que você não... você já leu Paulo Freire? Eu falei assim: não. Mas por que você não gosta do Paulo Freire? Eu falei assim: eu não gosto das pessoas que defendem Paulo Freire. Essa visão dele, pessoal, resume isso que nós estamos vivendo. As pessoas são odiadas não pelo debate das ideias, por aquilo que elas falam, mas simplesmente por aquilo que elas são, por seus posicionamentos políticos, ideológicos, ou por suas convicções, né? E o que nós temos que sempre fazer é tentar elevar o debate, né? Debater com argumentos, com racionalidade. E aí nós temos esse movimento de negacionismo, ou seja, nega o Holocausto. Lá fora esse movimento é muito forte. No Brasil nós negamos, por exemplo, a ditadura militar, nós negamos que as pessoas foram mortas, que as pessoas foram torturadas, a memória de tantas pessoas que foram assassinadas, né, e são desprezadas por isso. Nós temos então esse revisionismo histórico, né, das pessoas querendo recontar a história, e também as fake news que estão sendo espalhadas por aí. Aí tem o escândalo da Cambridge Analytica, que também ficou muito famoso nos Estados Unidos. Essa empresa ela foi contratada pelo Donald Trump para trabalhar na campanha dele. O que essa empresa fez? Coletou mais de 80 milhões de usuários no Facebook. Está tudo registrado no documentário Privacidade Hackeada, da Netflix. Isso, pessoal, todos nós somos suscetíveis a isso. Por quê? Porque quando nós entramos numa rede social, no Facebook, tem lá os termos de privacidade. Alguém aqui já leu os termos de privacidade? Eu leio os termos de privacidade? Então, né, pessoal, ninguém lê. Inclusive eu também, né, eu não leio. Eu tenho fazer essa autocrítica também a mim. Mas é importante a gente ver isso, pessoal, porque muitas vezes a gente está consentindo algo, né, sem se dar conta da repercussão que aquilo pode ter e o quanto pode ser prejudicial para nós mesmos. Vamos lá. Então, o que a Cambridge fez, pessoal? A Cambridge, então, teve acesso ela fez um teste psicológico com os americanos e chegou a 5 perfis psicológicos. 5 perfis psicológicos diferentes. Cada pessoa, ela tinha, então, de acordo com a forma como ela respondia aquele teste. Todo mundo aqui, acho que um dia já fez um teste de Facebook, né? Quem tem Facebook já fez algum teste? Teste psicológico? Então, pode ser que em algum desses testes, pode ser que a Cambridge esteja por trás. E esse teste, pessoal, chegou a 5 perfis psicológicos. Quais são eles? Abertura à experiência, responsabilidade, extroversão, agradabilidade e irritabilidade. Então, cada americano tem um perfil. Esse perfil se encaixa de acordo com esses
nesses 5 tópicos. Então, o que ela fez? Ela direcionou anúncios de acordo com cada perfil psicológico desses americanos. Então, se o americano ele tinha um perfil mais de irritabilidade, o anúncio, por exemplo, se o Trump fala sobre armas, né? É uma das medidas dele. Então, o anúncio vai ser direcionado, focado, então, para falar sobre armas de uma maneira mais agressiva, mais, né, enérgica. Se a pessoa tem um perfil mais de extroversão, de agradabilidade, o anúncio então vai ser direcionado para ter a pessoa vai ser direcionada para ter aquela visão. E isso, pessoal, esse teste ele é impressionantemente preciso, porque só através de 10 curtidas que você dá no Facebook, que você curte algo que você curte no Facebook, segundo a Cambridge Analytica, esse teste ele consegue ser mais preciso, compreender mais da sua personalidade do que os seus colegas de trabalho. Com 100 curtidas, esse teste consegue compreender mais o seu perfil psicológico do que os seus pais. E com 300 curtidas, mais do que o seu parceiro ou sua parceira. Deixa eu passar. Então, pessoal, o que é um discurso de ódio, então? Ele tende a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnia, nacionalidade, sexo ou religião, ou ainda seu potencial de capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas. Vamos ver estatisticamente, então, como que está presente esse discurso de ódio nas redes sociais. 67 mil denúncias por semana o Facebook recebe. 7 a cada 10 mulheres, está errado, mas vocês entenderam, né? A cada 10 mulheres, 7 já sofreram algum tipo de violência online, a estimativa da ONU. O Twitter tem, então, um tweet abusivo a cada 30 segundos. Como as corporações enxergam o discurso de ódio? Olha só o que o Facebook faz. Ele tem uma equipe de 7.500 pessoas para moderar 1,3 milhões de posts por minuto. Elas têm por volta de 10 segundos, apenas 10 segundos, para decidir, para tomar uma decisão entre permitir um conteúdo ou remover. Então, pessoal, se vocês acham que com 10 segundos alguém consegue chegar a um consenso se aquele conteúdo é um conteúdo de ódio, se é liberdade de expressão, né? Então é complicado. Bom, então o que nós temos hoje, nós vivemos, né? Quando a razão se transforma em faculdade destrutiva do mundo, quando a política parece ter perdido de vista sua finalidade de cuidar do mundo, como resistir às forças do niilismo? Então, pessoal, se a ciência é falsa, se a notícia é falsa, se tudo é falso, né? A gente acaba caindo no niilismo. O que é o niilismo? Não no sentido filosófico, clássico, né, ali de Nietzsche, mas estou usando o niilismo no sentido de que perder a crença, perder a esperança, as pessoas simplesmente não acreditam mais em nada, né? Então, a indiferença, esse sentimento de indiferença. A gente precisa entender, pessoal, que o oposto do amor não é o ódio. Claro que quando falamos de ódio, o ódio nas redes sociais é algo muito grave que nós precisamos combater. Mas diante de uma pessoa que odeia, nós vemos ali, né? Nós conseguimos nos proteger e tomar uma posição. Agora o problema é quando acaba caindo na indiferença. Na apatia, na passividade. As pessoas, não acredito mais em nada, não acredito mais em política, né? E esse é o problema quando nós falamos de pós-verdade, é justamente isso, as pessoas simplesmente não acreditam mais em nada, pode pensar. Então o novo niilismo é isso, pessoal, se manifesta em atos grotescos de crueldade, como atormentar os pais das crianças assassinadas em Sandy Hook. Sandy Hook, pessoal, foi aquele massacre que aconteceu numa escola dos Estados Unidos, onde 28 pessoas foram assassinadas. Dessas 28, 20 eram crianças. E esses pais, ainda em luto, foram acusados de espalharem boatos e ataques similares aos alunos que sobreviveram ao massacre na escola de Parkland. Diante de ataques tão doentios, não é nenhuma surpresa que uma das expressões mais populares na era de Trump era usar como arma. Esse era um termo muito presente na campanha do Trump, usar como arma. Usar a ironia como arma, usar o medo como arma, usar os memes como arma, usar as mentiras como arma. Isso é na campanha de Trump, mas parece que é tão presente no nossa política. Bom, então, pessoal, se só há notícias falsas, por onde se informar? Se tudo é falso, se tudo é mentira, se a ciência é mentirosa, se ninguém está acreditando mais em nada, por onde se informar? Pelos memes, óbvio, não tem mais outra solução a não ser os memes. Pessoal, ironia, tá, pessoal? Achei que vocês iam lá em Curitiba, eles riram quando eu falei isso.
Mas tem problema. Bom, o que é um meme, pessoal? Esse termo foi cunhado por Richard Dawkins, um neodarwinista. O meme nada mais é do que um gene, só que o gene numa perspectiva cultural. O que ele fala? Os memes são genes da cultura. Assim como os genes são transmitidos no processo evolutivo, os memes também realizam um processo parecido de transmissão, mas numa perspectiva cultural. Memes, tudo é meme. Memes são imagens, signos, crenças e todos os componentes simbólicos que participam desse processo de transmissão cultural. Em síntese, meme são unidades de imitação. Então, o meme, o que ele precisa ter? Longevidade, ou seja, o tempo de duração. O meme não tem validade, pode durar dias, meses, como anos. Então, pessoal, tem um ditado em latim que é sapere aude. Não é o Audi aquele carro, não, pessoal. Sapere aude significa, Kant, o artigo que ele fala sobre o que é iluminismo, é ouse saber. Nós temos que ousar saber, nós temos que ir além. Nós temos hoje um movimento de terraplanistas. Vocês têm noção do fundo do buraco que nós chegamos? De pessoas que acreditam que a Terra é plana. Inclusive, vocês sabem, né, por que a carne subiu, né? A carne subiu porque o gado chega na beira e cai. Daí, como tem pouca oferta, né, acaba subindo o preço. Bom, pessoal, então nós temos, ao ler uma notícia, tente-se fazer algumas perguntas. As respostas poderão lhe ajudar a identificar notícias falsas e, com a prática, isso se tornará um hábito. Qual é a fonte? Quem escreveu? A comprovação científica? O mesmo fato está sendo noticiado em outros lugares? Você conhece o site onde está a notícia? Quais são os outros conteúdos desse site? Quando e onde ela aconteceu? Pode ser uma piada? Ela é útil para alguém? Vale a pena ser repassada? Isso tem sido constante, pessoal, de pessoas, inclusive no Acre, grupos de mães, de mulheres, começaram a compartilhar notícias falsas de movimento anti-vacina, de mães dizendo, usando a internet para falar que os seus filhos não se vacinarem. Dando continuidade, então, é isso mesmo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e agora a voz para as perguntas.